Romanos capítulo 3, de 1 a 8, diz assim a palavra de Deus: que vantagem, pois, tem o judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em todo sentido. Primeiramente, porque lhe foram confiados os oráculos de Deus. Pois que, se alguns foram infiéis, porventura a sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Antes, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça prova a justiça de Deus, que diremos? Acaso Deus que castiga com ira é injusto? Falo como homem. De modo nenhum. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda julgado como pecador? E por que não dizemos, façamos o mal para que venha o bem, como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, a condenação dos quais é justa? Palavra do Senhor ao seu povo. Suplicamos a tua bênção, Senhor. Ó Jesus, o Senhor abriu o entendimento dos apóstolos. Abre o nosso também. Ó Espírito Santo, o Senhor nos foi dado para nos fazer compreender as coisas que graciosamente nos foram concedidas por Deus o Pai. Dá-nos essa bênção nesta hora. Suplicamos-te em nome de Jesus. Amém. Como é do conhecimento de todos os irmãos, nós estamos retomando a exposição da carta de Paulo aos Romanos. E estamos retomando exatamente no capítulo 3. E antes de considerar os versos lidos, algumas observações preliminares são importantíssimas. A primeira delas, nós estamos, meus irmãos, diante do texto que tem sido considerado o texto mais difícil de se compreender, não só da carta de Paulo aos Romanos, mas de toda a Bíblia. E a dificuldade de entender esta passagem é justamente porque o apóstolo Paulo, ele está refutando objeções ao evangelho da graça de Deus, que ele ensinava e que ele pregava. Estas objeções, que ele as conhecia todas em profundidade, e provavelmente também os seus leitores, nós não temos os argumentos, todos eles completos. Paulo nos dá apenas uma frase, apenas às vezes uma palavra de uma objeção, e ele refuta, portanto, uma objeção profunda, séria, que era levantada ao Evangelho. E exatamente porque ele não compartilhou conosco na integridade tudo quanto as pessoas diziam, torna-se muitas vezes difícil a compreensão deste texto. No entanto, para o nosso conforto, esse assunto que de passagem ele vai abordar, nos capítulos 9, 10 e 11 da sua carta aos Romanos, ele vai aprofundar. Portanto, aguardemos até os capítulos 9, 10 e 11 da carta de Paulo aos Romanos para adentrar na extensão da complexidade desse texto e dessa palavra de Deus a cada um de nós. Em segundo lugar, meus irmãos, esse texto é fabuloso para nós cristãos. Por quê? Porque nós vamos aprender com o apóstolo Paulo que não basta pregar o evangelho, temos que ser capazes também de defendê-lo. Por quê? Porque sempre que o genuíno
evangelho é pregado, é ensinado, é exposto, reações são provocadas. E muitos usam o melhor da sua inteligência carnal e maligna para levantar refutações e objeções à verdadeira mensagem do evangelho, distorcendo, corrompendo, para prejudicar o evangelho da graça de Deus. Desde os primórdios, os apóstolos lutaram com aqueles que ouviam a palavra e tiravam conclusões aparentemente lógicas, mas que eram falsas do ensino apostólico, e com base nisso tentavam desvirtuar as pessoas da essência verdadeira do genuíno evangelho de Jesus Cristo. Por isso, esta passagem mostra o quanto a vida de Paulo era preciosa, e porque Deus a levantou, Deus preparou esse homem durante toda a sua vida, sem que ele mesmo soubesse, para usar a sua mente brilhante e toda a sua bagagem bíblica, teológica, para defender o evangelho. E Paulo, meus irmãos, cumpre um papel ímpar entre os apóstolos na consolidação do evangelho da graça divina. Por isso, irmãos, nós devemos admirar este homem de Deus, porque Deus lhe deu capacidade para defender o evangelho, e ele chegou a nós hoje, está nas nossas mãos. A reforma protestante, ela foi toda operada e produzida, baseada nesta carta de Paulo aos Romanos, e os grandes movimentos espirituais e de reforma doutrinária surgiram quando a igreja, que havia esquecido a carta de Paulo aos Romanos, retorna a esta carta, porque ela é a exposição do evangelho em toda a sua profundidade, sua altura, sua largura e seu comprimento. Quem quiser conhecer o evangelho profundamente, precisa ater-se a esta carta, a carta de Paulo aos Romanos, porque trata-se da exposição mais profunda do evangelho de Jesus Cristo, escrita por alguém, e Deus deu a Paulo essa capacidade, que não deu a todos os homens. Portanto, vamos observar que esses 8 versículos são refutações de Paulo às objeções que o seu ensino levantava. Então nós vamos ver aqui quais eram estas refutações, quais eram estas objeções, e de que maneira o apóstolo Paulo as respondia e as tratava. E aqui nós vamos ver que, além de grande evangelista, ele foi um grande apologista, um defensor da fé, um defensor da sã doutrina. E eu peço a Deus que levante no nosso meio jovens, irmãos, que não só amem o evangelho e queiram espalhá-lo, divulgando pelo testemunho e pela pregação, mas que também tenham a capacidade de defendê-lo das distorções, as mais sutis, como nós vamos ver aqui nesta manhã. Então, meus irmãos, o que temos no capítulo 3, de 1 a 8, são objeções ao que o apóstolo Paulo acabou de dizer no capítulo 1 e especialmente no capítulo 2 da sua carta aos Romanos. Ora, ele vai apresentar no capítulo 3 a salvação pela graça por meio da fé. Mas ele é sábio, está sob a direção do Espírito. Como falar da salvação, do médico e do remédio, se não falar da enfermidade do doente? Como eu amarei o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, se eu não me der conta de que sou um pecador, perdido, culpado, e me encontro agora indesculpável aos olhos de Deus e debaixo da sua ira? Como eu compreenderei a necessidade do evangelho e da salvação em Cristo, se eu não me conscientizar que sou um pecador, culpado, indesculpável e já sob a ira divina? Por isso, Paulo, no capítulo 1, ele vai mostrar que a sociedade gentílica, a humanidade, os povos e as nações receberam a revelação de Deus, portanto, o conheceram. E, em virtude de não terem vivido de acordo com o conhecimento que receberam de Deus através da revelação geral,
eles pecaram, por isso estão debaixo da ira de Deus, porque não viveram de acordo com o conhecimento que tiveram acesso via revelação geral e natural. Quando ele chega no capítulo 2, ele vai agora abordar os judeus, e os judeus se julgavam salvos, se julgavam imunizados, isentos, livres da condenação divina. E Paulo vai dizer: tanto quanto os gentios, vocês judeus, também estão debaixo da ira de Deus. E Paulo mata a cobra, ele mostra o pau. Contra fatos não há argumentos. Paulo vai alistar as razões que ele tem para denunciar a culpa, a pecaminosidade e a condenação dos judeus, apesar de serem o povo eleito, apesar de ser o povo com quem Deus fez uma aliança, a quem Deus deu a lei e o sinal e selo da aliança, a circuncisão. Ele deixa claro uma coisa: aos olhos de Deus será justificado não aqueles que ouvem a lei, mas aqueles que obedecem à lei de Deus. Os judeus se vangloriavam de conhecer a lei de Deus, mas viviam transgredindo essa lei. Eles se vangloriavam da sua circuncisão, mas viviam transgredindo os mandamentos de Deus. E Paulo está dizendo que a circuncisão tem muito valor se você obedece a Deus. A lei de Deus tem um valor excepcional se você a obedece. Mas se apesar de toda a sua religiosidade você não obedece a Deus, o fato de ser judeu, circuncidado e conhecer a lei não tem valor nenhum. Então ele redefine o que significa ser judeu, dizendo: ser judeu não é mais, depois da vinda de Cristo, uma questão de raça, não é mais uma questão étnica, é uma questão agora do coração. Aquele que obedece à lei de Deus é judeu. Circuncisão não é mais a externa, feita pelas mãos dos homens na carne, é a do coração. É um coração circuncidado na presença divina. Jesus denunciou aqueles que queriam fazer da sua religião um meio de salvação. João Batista disse: raça de víboras, vocês estão querendo escapar da ira de Deus através do batismo? Vocês acham que as cerimônias, os ritos, são capazes de salvar? Irmãos, é como se Paulo escrevesse para nós e dissesse: vocês todos estão debaixo da ira de Deus. E nós diríamos: mas como? Nós somos batizados, nós tomamos a ceia, nós temos a palavra de Deus nas mãos. E ele diria: se vocês não obedecem à palavra, o batismo de vocês não vale nada, a ceia que vocês celebram, o sacrifício não vale nada, porque vocês estão transformando a religiosidade em meio de se salvar. Se o homem pudesse se salvar pela sua religiosidade, Deus não nos teria dado o Salvador. A presença de Cristo na terra é prova de que ritos, cerimônias não salvam, e de que o homem, em virtude do pecado, é incapaz de obedecer toda a lei de Deus, para, por intermédio desta obediência plena e perfeita, alcançar por mérito próprio a sua justificação. Bem, diante disso, vão começar as objeções. Esse é o ensino. Todos, judeus e gentios, são pecadores, culpados, indesculpáveis, estão condenados sob a ira divina. E se não for por Jesus Cristo, morrerão em seus pecados. Esse ensino, ele sempre provocava reações. Leia o livro de Atos e veja quantas vezes, em quantas cidades, Paulo entrava nas sinagogas, pregava, e a reação era de expulsá-lo. Graças a Deus, havia também os que acreditavam. E Paulo acumulou a bagagem de um experiente pregador e evangelista, e ele sabia quais eram as refutações, as objeções, as conclusões que aparentemente eram lógicas, mas que elas desvirtuavam o seu verdadeiro ensino. A primeira objeção nós vimos no domingo passado, está no versículo 1, vejam: que vantagem posto em um judeu? Segunda objeção: qual a utilidade da circuncisão? Ora, se ser judeu e ser circuncidado
não salva, não contribui para a salvação? Qual a vantagem? Aparentemente a resposta é nenhuma, mas olha a resposta: muita, em todo sentido. Deus instituiu a lei, a aliança e a circuncisão, mas dentre todos os privilégios dados por Deus a Israel, o que sobrepuja, o que se destaca a todos é o seguinte: primeiramente, porque lhe foram confiados os oráculos de Deus. Sim, os judeus tiveram vantagens que os gentios não tiveram. Somente a eles Deus lhes deu a revelação especial, a sua lei, a sua palavra. O grande, o maior, o mais elevado, o mais nobre privilégio da nação judaica era ter nas mãos os oráculos, as declarações de natureza inspirada por Deus, a sua revelação, onde Deus se deu a conhecer, revelando-se e revelando toda a sua verdade. Não há privilégio maior. Agora vem a segunda refutação, e aqui nós retomamos a exposição. Pois que quem faz esse tipo de pergunta é o objetor, é o crítico do apóstolo. Se alguns foram infiéis, porventura a sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? Era exatamente isso o que as pessoas estavam dizendo. Israel foi infiel, Deus lhes confiou, colocou sob sua guarda, proteção, os oráculos, mas eles foram infiéis. E isso significa, portanto, que Deus também não foi fiel à sua palavra. E Paulo está dizendo: será? A infidelidade do homem anula a fidelidade de Deus? E a resposta está no versículo 4: de modo nenhum. É impensável, inadmissível que a infidelidade do homem anule a fidelidade de Deus. Sabe por quê? Porque, meus irmãos, um dos atributos de Deus é a sua fidelidade. Deus é reto, Deus é íntegro, é verdadeiro. Portanto, tudo quanto Ele diz é a verdade. E diante do seu caráter íntegro, genuíno e verdadeiro, e da sua palavra, que expressa o seu ser, a verdade, para com ela, Ele é absolutamente fiel. Deus perguntou: Jeremias, o que é que você está vendo? Deus lhe revelou que do norte viria a punição para o povo de Israel. E ele declarou: eu vejo a tua disciplina. Em síntese. E Deus disse: viste bem, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus está dizendo: tudo o que eu falo, eu cumpro. Eu estou tomando conta, eu estou vigiando. Tudo o que eu disse acontecerá. Literalmente acontecerá. Séculos antes, quando Jericó foi destruída, Deus coloca uma maldição: quem a reconstruir, quando lançar os alicerces, perderá o seu filho primogênito. E quando colocar a porta, que é a última coisa, é a conclusão da obra, vai perder o seu filho mais novo. Séculos se passaram, esta maldição divina foi esquecida. Mas quando alguém tentou reconstruir, quando lançou os alicerces, o primogênito morreu. E eles continuaram a obra, e quando colocaram as portas, morreu o mais novo, porque todos se esqueceram do que Deus disse, menos Deus. Deus não esquece a sua palavra. Deus é fiel, diz o apóstolo na sua carta a Timóteo. Se o homem é infiel, ele não é infiel. Tudo quanto Deus diz, Deus faz. A questão da objeção, e como eu disse, ela está em síntese, dificultando a nossa compreensão, é que as pessoas fazem uma leitura seletiva da Bíblia. Sabe como? Leem só as promessas, as coisas que Deus disse e que interessam, porque são para o nosso bem. Mas se esquecem que, se Deus prometeu bênçãos, Ele também prometeu maldições. Deus fez um pacto dizendo: se vocês guardarem a minha lei, eu mantendo a aliança de pé,
essas bênçãos recairão sobre vocês. Mas ele também disse: se vocês desobedecerem, quebrando o pacto, essas maldições cairão sobre vocês. Irmãos, Deus é fiel à sua palavra. Ele não é fiel a mim, ele não é fiel ao seu povo. Nós cantamos o hino cuja letra está errada: Deus, tu és fiel a mim. É mentira. Deus é fiel à verdade dele. Deus é fiel àquilo que ele disse. Deus não honra o homem. Deus não é fiel ao homem. Deus é fiel àquilo que ele fala. E quando nós nos submetemos ao que ele diz, ele cumpre o que prometeu. Porque as promessas e as maldições de Deus estão debaixo de condições. Elas são condicionais e não incondicionais. Portanto, se Deus promete bênçãos sob a condição da obediência, se nós obedecermos, ele será fiel à promessa e não a nós. Se Deus prometeu maldições em caso de desobediência, sob a condição da desobediência, se nós o desobedecermos, ele será fiel a ele mesmo e ao que ele disse: ele derramará as suas maldições. Portanto, a infidelidade do homem não anula a fidelidade de Deus. Por quê? Se Israel fracassou como nação pela sua incredulidade e pela sua infidelidade, Deus se manteve fiel. Por quê? Porque as suas maldições veio sobre o seu povo. O seu povo pecou e o seu povo pagou pelos seus erros, porque Deus é fiel à sua palavra. Se Israel fracassou, Deus honrou o que ele disse. Ficou tudo de pé. Por isso, em Cristo, diz o apóstolo Paulo, nós temos o amém, nós temos o sim. A passagem, meus irmãos, é complexa. Continuem comigo. De modo nenhum, verso 4. Antes, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Paulo, meus irmãos, contrasta a natureza verdadeira de Deus com a natureza mentirosa, falsa, infiel do homem. Não há nada mais enganoso sobre a face da terra do que o coração do homem, que mente, que não cumpre a sua promessa, que não honra a sua palavra. Portanto, Paulo contrasta a natureza divina e seus atributos e a natureza humana e seus atributos, e ele exalta: mesmo que todos os homens sejam mentirosos e falsos, portanto infiéis, Deus permanece verdadeiro, Deus é fiel. De modo nenhum a infidelidade do homem anulará a fidelidade de Deus. Então Paulo vai dizer como está escrito. Observem que ele é apóstolo, ele tem a autoridade de Deus, mas quando não tem uma revelação específica divina, ele recorre à autoridade máxima de Deus, às escrituras sagradas. Ele recebe revelações inéditas, mas ao mesmo tempo, quando não tem uma que é específica ou inédita, direta de Deus para ele, ele recorre à única fonte de autoridade para fundamentar a doutrina, a Bíblia Sagrada, que no caso de Paulo era o Antigo Testamento. E ele diz como está escrito, e ele está citando agora o Salmo 51. Quando Davi foi pego em adultério, e ele contribuiu para o assassinato da mulher com quem ele adulterou, Davi, meus irmãos, passou um ano em pecado, até que ele, confrontado pelo profeta, se arrepende, e ele suplica as misericórdias e as compaixões de Deus para com ele. No entanto, ele diz o seguinte no Salmo 51, que Paulo está citando: todo juízo divino sobre a minha vida é justo. Deus pesou a sua mão sobre mim, e todos os juízos de Deus, todas as disciplinas de Deus, elas são justas. Portanto, diz aqui, para que seja justificado com as tuas palavras, inocentado, e venças quando fores julgado. Os homens julgam os juízos de Deus. Quanto a gente diz, eu não mereço isso de Deus, todo juízo de Deus é justo. E Davi está dizendo: o que queres que fizeres contra mim é justo, os teus juízos são justos. Deus nunca nos dá uma pena desproporcional à culpa. Se alguém rouba uma galinha e é preso durante 10 anos, esta pena é injusta, porque ela é desproporcional ao erro cometido. Davi está dizendo: os juízos de Deus são justos, ninguém pode acusá-lo de dizer foi severo demais.
pesou sua mão de uma maneira cruel, além da medida. Deus desta vez se descontrolou. Davi está dizendo: eu pequei, e tudo o que fizeres contra mim será a plena manifestação da tua justiça. O argumento de Paulo prossegue. Vejam agora a outra refutação. Verso 5. E se a nossa injustiça prova a justiça de Deus, que diremos? Acaso Deus que castiga com ira é injusto? Falo como homem. A segunda objeção aqui, aliás, a terceira. Observem bem, todas as vezes que eu peco, que eu cometo um ato injusto, a santidade divina repudia a minha injustiça e a ira de Deus se manifesta inevitavelmente contra ela. Então, se todas as vezes que eu sou injusto, eu crio uma oportunidade para que a justiça de Deus se manifeste, Deus não é injusto me castigando porque eu cometi um ato injusto? Os irmãos estão percebendo a natureza maligna e carnal do argumento? Todas as vezes que eu peco, que eu erro e eu sou injusto, Deus reage com justiça. E quando Ele reage com justiça, Ele revela o quanto Ele é justo. Isso não é bom? Então, o que eu fiz de errado criou uma oportunidade, uma chance para Deus mostrar o quanto Ele é grande e o quanto Ele é justo. Ora, então estou do lado de Deus. Os críticos diziam: por que Deus ainda me pune por eu ter praticado um ato injusto, se esse ato meu injusto gerou uma oportunidade para Deus revelar o quanto Ele é justo? E a conclusão lógica é: Deus é injusto, porque Ele pune quem o ajuda. Vamos imaginar, Davi pecou, foi injusto, e Deus pesou a mão sobre ele, revelou sua justiça. Então, Davi, com seu erro, contribuiu para que a justiça de Deus fosse exaltada. Então, será que Davi errou tanto assim? Se o fim é bom, é nobre e elevado, por que o meio não é? Ele praticou um ato injusto, mas gerou a revelação de uma coisa boa, a justiça de Deus. Ora, então por que Deus pune quem no fundo está contribuindo com Ele? Por isso a pergunta é: acaso Deus que castiga com ira é injusto? A conclusão deles é, e Paulo diz: eu falo como homem. Isso aqui é um argumento humano, que procede dos homens, da mente carnal, da mente maligna, de um coração ímpio e que está em trevas, que é levado a pensar que se eu praticar o mal, Deus vai puni-lo, e isso vai gerar uma coisa boa. Portanto, Deus é injusto quando pune quem erra, porque quem erra está do lado dele, porque dá a ele uma oportunidade de manifestar a sua justiça. Meus irmãos, eu creio que vocês já ouviram falar de Rasputin. Esse homem foi um místico no início do século, que esteve muito junto aos czares russos, lá na Rússia, na União Soviética. E este homem, ele era um místico que misturou cristianismo com seitas, com tudo. A palavra Rasputin significa depravado. Esse homem recebia revelações, visões, e as coisas se cumpriam. Pessoas eram curadas através dele. Ele era considerado um místico, um santo, em virtude das revelações, das curas que eram feitas através dele. Mas ele era um homem promíscuo, depravado moralmente, era um homem viciado em bebida e todo tipo de promiscuidade sexual. Como é que ele conciliava tanta promiscuidade com a fama de homem santo? Porque ele pregava a redenção pelo pecado. O que significa isso? Significa que, se quanto mais eu peco, mais Deus me perdoa. Se o meu pecado, se onde abundou o pecado, superabundou a graça, se eu quero uma grande manifestação de graça na minha vida, eu tenho que cometer muito pecado, porque quanto mais eu pecar,
mais misericórdia eu receberei, mais a graça de Deus se manifestará. Esse raciocínio sempre esteve presente nas religiões e nas seitas. É como se aquela mulher que regou os pés de Jesus com suas lágrimas, os enxugou com seus cabelos. Essa mulher que beijou os pés de Cristo e ungiu os pés de Cristo. E o homem disse, o fariseu, se ele fosse homem de Deus, profeta, saberia que essa mulher é prostituta. Jesus respondeu, embora ele não tenha dito nada, mas pensou. Como Paulo, ele refutava: a quem muito se ama, muito se perdoa. E quem é muito perdoado, muito ama. Observe, as pessoas pegam esse ensino bíblico e distorcem dizendo: um grande amor gera um grande perdão. Se um grande perdão gera também como reação um grande amor da minha parte, quanto mais eu pecar, maior será o perdão. O perdão maior é produto do amor maior. Então, quem quiser experimentar em plenitude o amor de Deus e a graça, tem que pecar. E é isso que Paulo está contestando aqui, de modo nenhum. Diz o texto: e se a nossa injustiça prova a justiça de Deus, que diremos? Acaso Deus que castiga com ira é injusto? Falo como homem, de modo nenhum. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Se Deus não punir o pecado, ele perde toda a autoridade para ser o juiz de toda a terra. Quem é injusto não tem qualidade moral para julgar ninguém. Paulo está dizendo, é absurdo pensar que a injustiça do homem, ela exalta a justiça divina, e que Deus é injusto quando pune o pecador. Se Deus deixar de punir o pecador, criar uma jurisprudência, abrindo exceções, isso significa que Deus perderá a condição de juiz de toda a terra. Ele diz, isso é absurdo, é impensável. Olhem, meus irmãos, o aprofundamento da malignidade dos argumentos e das refutações. Verso 7. Se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus, observe bem, ou seja, quanto mais eu minto, mais Deus reage com a verdade. Ora, se quanto mais mentira eu conto, mais Deus reage com a verdade, então a minha mentira é uma coisa boa, porque gera um resultado positivo. Olha lá, se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda julgado como pecador? Deus, tu me condenas como um pecador? Eu estou mentindo, blasfemando, dizendo heresias, e sabe o que as minhas mentiras, elas estão produzindo? Glória para ti, porque quanto mais eu minto, blasfemo e sou herege, mais o Senhor mostra a sua verdade. Então, no fundo, eu estou do seu lado, eu estou lhe ajudando, porque a minha mentira produz a tua verdade para a tua glória. Como Deus pode punir quem está agindo para a glória dele? Os irmãos estão percebendo como é maligno o raciocínio? A conclusão, verso 8: e por que não dizemos façamos o mal para que venha o bem? Como caluniosamente, diz Paulo, afirmam que dizemos. As pessoas diziam que Paulo ensinava isso, ou seja, vamos então praticar o mal para que o bem venha. É exatamente assim que as coisas funcionam. Eles diziam, quanto mais o mal e a injustiça e a mentira praticarmos, mais a justiça, mais a verdade e mais o bem de Deus, por contraste, serão colocados em relevo e em destaque. E isso é para a glória de Deus, ou seja, os fins justificam os meios. Se o resultado do meu pecado é a glória de Deus, ora, vamos continuar pecando. E se Deus nos punir, Ele é injusto, porque Ele está punindo quem o ajuda. Então, seguindo esta lógica maligna e carnal, Judas é um grande herói. A humanidade deveria se prostrar aos pés de Judas e dizer, muito obrigado, Judas.
porque a salvação da humanidade foi pelo sacrifício de Jesus. E sabe quem foi que traiu Jesus? Você. Se não fosse você, Judas, Jesus não tinha morrido na cruz. Pilatos, Herodes, se não fossem vocês, Jesus não teria morrido. Todo o mal que vocês fizeram redundou em bem na morte de Cristo. E o produto da cruz é a salvação da humanidade. Logo, Pilatos, Herodes e Judas são os grandes heróis. Eles só fizeram mal, mas o resultado do mal foi o bem. Vamos pegar José e seus irmãos. Se os irmãos lerem Gênesis, observarão claramente José interpretando corretamente a providência divina. Seus irmãos só lhe fizeram mal por inveja, por maldade, por malícia. Mas José disse: foi Deus quem permitiu. Deus queria salvar a humanidade da fome, a nossa família da fome. Foi para preservar a vida que esse mal me aconteceu. Mas só que quem reverteu o mal feito a José em bem foi soberanamente Deus. Isso não significa que as atitudes dos irmãos de José para com ele fossem corretas. Agora, já imaginou, seguindo essa lógica, os irmãos de José estariam dizendo: ei, José, segundo o homem do Egito, hein, você nos deve essa posição. Você, na verdade, devia ajoelhar aqui e nos agradecer. Afinal de contas, se você é o segundo homem mais poderoso da terra e do Egito, você nos deve. Se nós não nos tivéssemos vendido como escravo para o Egito, você não estaria aí. José, nós lhe fizemos o maior dos bens. Se nós não tivéssemos feito com você o que fizemos, você ainda estaria lá conosco, atrás de ovelha, atrás de gado, um agricultor, um pastor qualquer, insignificante. Essa é a lógica maligna que Paulo está refutando do Evangelho da Graça. Por isso, meus irmãos, vamos lembrar o seguinte: sempre que o Evangelho da Graça de Deus é pregado, distorções propositais, inteligentes, se levantarão. São pessoas que usarão o melhor da sua inteligência carnal e maligna para deturpar os ensinos da palavra de Deus. Acusarão Paulo de desprezar a lei de Deus, quando Paulo dizia: a lei de Deus não serve para salvar, mas para os salvos ela é a pura vontade de Deus. As obras da lei, ou seja, o que a lei divina requer, não salva, mas os salvos fazem o que as obras da lei pedem. Não será pelas obras da lei que os homens serão justificados, mas os justificados fazem as obras da lei. Paulo não nega a lei de Deus. E as pessoas diziam: Paulo, o ensino de Paulo contribui, incentiva o pecado, porque ele diz: não precisamos mais da lei de Deus. É verdade, como meio de salvação, não como guia moral para a conduta ética. Estas eram as deduções, as inferências que eram levantadas contra o ensino do apóstolo. Então, meus irmãos, para finalizar, Paulo no capítulo 1 denuncia a pecaminosidade dos gentios, a culpabilidade e a condenação deles. Depois ele se volta para os judeus e diz: igualmente, vocês com a lei, com a circuncisão, com a aliança e com a eleição, estão igualmente condenados, porque vocês são religiosos, transformaram a religião, os ritos de Deus, as instituições divinas como meio de salvação, e estas coisas não salvam. Portanto, vocês estão igualmente condenados. Diante dessa mensagem, as reações as mais diversas, ora negando o valor do que Deus fez, ora corrompendo, distorcendo e tirando conclusões absurdas e imorais, blasfemas contra Deus e contra os seus apóstolos. Paulo era caluniosamente acusado de ensinar que se deve praticar o mal para que venha o bem. Paulo nunca ensinou isso. Ele sempre disse que todas as coisas cooperam para o bem.
Só Deus tem o poder de reverter o mal que é intentado contra nós em bênção para nós. Mas quem pratica o mal é responsável. Judas se suicidou, Judas está no inferno, os irmãos de José pecaram. Quem faz o mal será divinamente punido, porque Deus não deixa o pecado impune. Então, não pensemos que quanto mais pecarmos, mais a graça de Deus se manifestará. Paulo vai tratar disso no capítulo 6, porque ele vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E entre os romanos existiam aqueles que estavam dizendo: vamos pecar cada vez mais, para que haja um derramamento cada vez mais profuso da graça de Deus. E Paulo está dizendo: estas conclusões aparentemente são lógicas, mas elas são falsas, elas são equivocadas, elas são carnais e elas são malignas. Irmãos, eu peço a Deus que nos dê a capacidade de conhecer o Evangelho, amar o Evangelho. Deus nos confiou os seus oráculos, a sua palavra. É dever da igreja evangelizar, pregar o Evangelho, mas ser competente para defendê-lo de todas as possíveis interpretações dos homens, que querem sempre dizer: Deus é errado, Deus é mentiroso, Deus é injusto. Quando as pessoas olham para a Bíblia, dizem assim: mas Deus não é injusto? E aqueles que nunca ouviram falar de Jesus? Deus é injusto se os condena. Mas Paulo disse: não, eles receberam a revelação, não são ignorantes, não podem pleitear inocência alegando: eu não sabia, porque Deus se deu a conhecer por intermédio da sua revelação. Irmãos, o nosso coração humano se levanta contra as coisas de Deus, mas é preciso conhecer as coisas de Deus em profundidade e nos submeter a elas. Os irmãos verão isso aqui com profundidade nos capítulos 9, 10 e 11, onde Paulo vai falar da eleição e da predestinação, e de todas as reações a essa doutrina e essa verdade, que são sempre refutações no âmbito da lógica, mas carecem de fundamento bíblico. Por quê? Porque os homens estão dizendo: se Deus elegeu alguém e predestinou alguém, isso é injusto para com os que ele não salvou. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A verdade de Deus sobrepuja as mentiras dos homens. Deus nunca será julgado pelo padrão humano. Ele é o supremo juiz, ele é o juiz de toda a terra. A nossa injustiça não invalida a justiça dele. Então, meus irmãos, o que é que nós temos que fazer diante da palavra de Deus? Aceitá-la. O problema em aceitar o Evangelho é um coração que não reconhece a inspiração, a autoridade, a inerrância, a infalibilidade e a suficiência das Escrituras Sagradas. Quando falta fé na verdade de que a Bíblia é a palavra de Deus, então a postura para com ela é de questionamento. Se o seu coração é insubmisso a Deus, é porque você questiona a palavra dele. A hora que o seu coração se render à autoridade suprema das Escrituras, você aceitará toda a verdade revelada. Portanto, meus irmãos, finalizemos dizendo: o fim não justifica os meios. Se quisermos ver a glória de Deus, será pela obediência e pela prática do bem, nunca pela prática do mal. Deus seja louvado.